Bendiciones, hermanos. Amém. Pongamos em pé, por favor. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Antes de predicar, me gostaria invitar-lhe a saludar ao menos 3 hermanos que aún não ha saludado. Isso, pode sair de seu lugar. Porque cena é comunhão com Deus, pero é comunhão com tu hermano também. Não? Salude, dê um abraço, diga que Deus le bendiga. Que bueno que tu estás aqui em este lugar. Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Los que já volveram para su lugar, por favor, recorra vuestra Bíblia ou vuestro teléfono, tablet, saque vuestro papiro de la bolsa, alguma coisa que pueda leer a palavra do Senhor e abra-la em Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu estou seguro que o Senhor tem uma palavra para nossos corações. Já podemos sentir a presença do Senhor mientras alabamos a su nombre. E o texto que o Senhor ha ministrado a mi coração para empezar a palavra é o de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu estou com a nova versão internacional em las manos. Quantos encontraram? Amém. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que discernam lo que es mejor y sean puros e irreprocháveis para el día de Cristo. Amém? Cerre vossos olhos e ora ao Senhor. Senhor, te alabamos por tu presença em este lugar. Te alabamos por este banquete espiritual e por esta grande oportunidade que o Senhor nos ha dado para estar em tu presença. Senhor, habla com nós, necessitamos de tu palavra santa, de tu palavra pura e de tu palavra que é alimento para nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Sentados, por favor. O Senhor ministrou um tema a mi coração para compartilhar com vosotros esta noite de cena del Senhor. E o tema é um pedido. Um pedido, por favor. É um pedido. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Uma vez mais. 1, 2, 3. E por que este tema? Porque se você fijar para o texto, é uma oração que o apóstolo Pablo hace a los hermanos de Filipos. Por isso a carta se chama Filipenses. E ele diz: isto lo pido em oração. Esse texto que nós acabamos de ler é um pedido de oração de Pablo. E entre tantas coisas que Pablo intercede por la igreja de Filipos, me gostaria fijar solamente em um de los pedidos. E é o pedido que ele diz assim: pero que discernam lo que é melhor e sejam puros. Diga comigo, sejam puros. Muito bem. Teológicamente, o centro de las emociones está en el alma. É o que nós aprendemos aqui no curso de teologia. Fijem esta parte da introdução que é muito importante para vocês entender lo demás. Teológicamente, o centro de las emociones está en el alma. Al menos é o que diz la teologia. Pero científicamente, o centro de las emociones está en la mente. ¿No? Dice la ciencia que es aquí que está las emociones. Pero bíblicamente, cuando nosotros leemos la Biblia, el centro de las emociones en la Biblia, cuando la Biblia se refiere a las emociones, la Biblia habla del corazón. Porque en buena medida, la Biblia es un libro poético. ¿No? Y la poesía habla acerca de las emociones, no de la mente. Quando tu estás enamorado, ou os chicos mais jovens, quando vosotros quedarem enamorados, vosotros não levarão para sua noiva uma miniatura de um cérebro. Vosotros levarão uma miniatura de um coração, para dizer a ella, eu estou enamorado. E a Bíblia está llena de metáfora, de figuras de linguagem. Pero independente se o conceito é teológico, é científico ou é bíblico, a ordenança é
una sola. Sean puros. Sean puros. Y yo les voy a hablar esta noche acerca de 3 niveles de pureza. El primero, pureza de la mente. Pureza de la mente. E para isso nós outros vamos reportar a la Bíblia Sagrada. Você está com sua Bíblia aí cerca, por favor? Salmos de número 139, versículo 23 e 24. Mira o que diz Salmos 139, versículo 23, ou verso 23 e 24, acerca de la pureza de la mente. Ore a Deus, meu irmão. Ore a Deus por la pureza de seus pensamentos. Mira o que está aqui. Examina-me, ó Deus, e sondeia mi coração. Põe-me a prueba e sondeia mis pensamentos. Fíjate se vou por malo caminho e guía-me por el camino eterno. Entonces, nuestra oración en esta noche de cena es que el Señor nos dé pureza de mente, que nuestros pensamentos sean puros. E lo que passa aqui em la cabeça é um perigo. ¿Por que é um perigo, hermanos? Porque nadie lo sabe. Tus pensamentos são secretos, solamente Deus conoce. Há uma pessoa que está a tu lado aí? Pergunte a ela, o que eu estou pensando agora? Pergunte. Ela não poderá contestar-te, ao menos que tu lo diga. Sabe por quê? Porque os pensamentos são secretos. E isto pode ser para alguns um problema. Porque quando nós outros expressamos esta impureza, os outros sabem. E não queremos que a gente conozca nossas impurezas. Pero uma maneira de guardarlas secretas aqui em la mente. Bueno, secreta de los hombres, porque Deus todo vê, não Deus todo conoce. Então, a oração del salmista é: Senhor, purifica mis pensamentos. Eu não sei o que está passando por tu cabeça em estes últimos dias, em esta última semana, em este último mês, pero ore ao Senhor, se é possível, põe a mão sobre a cabeça e diz: Senhor, purifica mis pensamentos, deixa de pensar tonterias, purifica, Senhor, que por esta mente só passe coisas buenas, coisas que glorificam tu nome, coisas que edificam a tu nome. Mira aí outro texto, o texto de Romanos 12:2. A mente é um campo de batalha, muito perigoso, muito perigoso. Mira o que diz Romanos 12:2. 12:2. Não se amolde ao mundo atual, senão sean transformado mediante a renovação de sua mente. Nós devemos orar ao Senhor para que esta transformação que o Evangelho obra em nós não seja solamente uma transformação exterior, que vossos olhos podem ver, pero que seja uma transformação profunda, interior, uma transformação de mente. Porque nós vemos o exterior. Mira, tu me mira aqui, mira como estou guapo hoje, não? Estou de uniforme de pastor. Pero isso não é nada, porque isto é o exterior. E aqui eu posso me vestir e me disfrazar de várias formas. Pero o que vale e o que o Senhor vê é o coração. E esta não é uma palavra minha, é a palavra do próprio Deus. Quando se vai ungir a Davi como rei de Israel. O profeta veia lá a aparência. Pero Deus disse: eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Quando o Senhor está falando do coração, recorde que a Bíblia é um livro poético, está falando acerca da mente, da pureza da mente. Então, se você é um creyente nascido de novo em Cristo Jesus, tus pensamentos devem ser transformados. Porque não é possível que eu sou crente e por esta mente só passa coisas malas. Então, Deus necessita obrar aqui. Deus necessita trabalhar aqui. E a completa transformação passa por la transformação de la mente. Então, se pida ao Senhor: Senhor, dai-me uns pensamentos puros. Diga: eu repreendo os malos pensamentos. Todos nós outros somos tentados
em pensamentos e em coisas que não queríamos e não deveríamos pensar. Quantos de nós outros já pensou alguma tonteria e disse, eu não sei por que estou pensando nisso. Pero a hora que venir estas setas, não seriam as setas del maligno, tu dizes, eu repreendo este pensamento em nome de Jesucristo. Não permita que o diabo crie um nido em sua cabeça, em sua mente, e haga deste lugar morada. Não, repreenda os malos pensamentos. Diga, a sangre de Jesus tem poder. Eu não quero ter estes tipos de pensamentos. Há algumas pessoas que dizem que nós não temos poder sobre os pensamentos. Bueno, de uma forma completa, quizás não. Pero, em geral, nós moldeamos muitíssimo daquilo que passa por nossa mente, por meio das coisas que nós leemos, oímos e vemos com nossos olhos. Además, aún assim, se passaram malos pensamentos, nós temos o poder de cerrar a porta de nosso coração e dizer, hasta aqui. É nós que damos o límite, porque quando vem esta seta de malos pensamentos e nós não cerramos a porta, estes malos pensamentos entram, sentam em el salão de nosso cérebro e aí hacen sua morada. Não permita que os malos pensamentos hagam de sua cabeça sua habitação. Você pertenece a Jesus de forma completa, corpo, alma e espírito. Tus mente, tus pensamentos pertenecem ao Senhor. Quando tu não pueda mais, repreenda em nome de Jesus. Eu não quero ter estes pensamentos, eu quero um pensamento puro, como nosso Deus é puro. Quantos aún estão comigo? Digam amém. Santiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Mira o que diz a carta de Santiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Todo lo contrário, cada é tentado quando seus próprios malos desejos lhe arrastram e seduzem. Mire para este que é importante. Luego, quando o desejo ha concebido, engendra el pecado. El pecado, una vez ha sido consumado, da la luz a la muerte. Esse é o processo de embaraço de um pecado, ou del nascimento de um pecado, que a Bíblia diz engendramento. Há um processo para o pecado consumado. Nenhuma pessoa que comete um adultério levanta e de la nada comete um adultério. O diabo empieza com setas malignas, pequenas, de pensamentos. Sabe aquele pensamento que diz assim, há homens melhores que este em la cidade de Málaga. É este tipo de pensamento que termina em um adultério. Se você não repreende o malo por la raiz, quando ele chega e permite que esses malos pensamentos habitem dentro de ti, o final é a morte. O texto diz assim, que nós somos tentados por nossos próprios desejos. São nossos desejos que vêm hasta a mente. E diz assim, quando o desejo ha concebido, engendra o pecado. E depois que o pecado engendrou, hermanos, é solamente a consumação, que é a morte espiritual. Eu digo que este é o nascimento de um pecado. Pero o nascimento passa por um embaraço. O nascimento de um ninho tarda muitas das vezes hasta 9 meses e para algumas mulheres mais de 40 semanas. Vamos falar em semanas que se queda melhor, não? Mais de 40 semanas. Pero, hermanas, vosotras que estão aqui todas adultas, tu não chega um dia assim e diz, estou embaraçada, não sei por quê. O que me passou? Não, eu não necessito explicar a vosotros o processo que vem antes do embaraço. Eu não quero quedar-me embaraçada. Então, você tem duas opções. Para as casadas, solamente uma. Para as solteiras, há duas. Não ter relação sexual. Não. Para as casadas, não há esta opção, segundo a Bíblia. Diz a Bíblia que se vamos separar do marido e da mulher, que seja por um curto período de tempo, para algum motivo de consagração, e rápido. E volvemos à atividade. É o que diz a Bíblia. Por um curto período de tempo. Então, se eu não quero quedar embaraçada, o que eu hago? Eu tenho cuidados.
Então, eu tenho métodos para prevenir o embaraço. Pero depois que o espermatozoide se encontra com o óvulo e há a concepção, não há nada mais que fazer. Já está. Agora é esperar o embaraço para o nascimento do filho. Eu utilizo esta metáfora para lhe explicar que a hora de prevenir que o pecado seja uma realidade em sua vida não é na hora do embaraço, é antes de la concepção. Se você não tem métodos para evitar que o pecado entre e habite dentro de vosotros, não há outra maneira. Então, é não permitir que o pecado entre, porque se ele entrar, ele vai causar um dano tremendo em nossa vida espiritual. Amém? Ou espiritual. Ponto 2. Pureza de la lengua. ¿Cuántos tienen lengua? ¿Tienen? ¿Hay una ahí? Glória a Deus. ¿No? Pureza de la lengua. Mira lo que dice Lucas 6:45 acerca deste tema. Lucas 6:45. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. La pureza de la lengua empieza por la pureza de corazón, por la pureza de la mente. Entonces, una cosa es consecuencia de la otra. Pastor, ¿cómo tener labios puros? É ter mente pura, coração pura, porque solamente vai sair de tu boca o que já está dentro de tu coração. Se eu quero ter lábios puros, ou melhor, língua pura, boca pura, tenho que ter cuidado. Imagina, irmão, que eu assisto por la tele solamente coisas malas, as piores palavrotas, estas músicas que há muitíssimas palavrotas, aí eu quero que de minha boca saia coisas buenas e sanas. Como? Se eu estou lleno de basura. Não? E é tão sencillo, é tão claro como el agua. Não? É a mesma coisa de comer Burger King com Coca-Cola zero. Não? E dizer assim, Coca-Cola zero porque não tem muitíssimo açúcar. E eu sou uma pessoa que cuido da saúde e pido um sundae de postre. Claro, e a Coca-Cola zero para não morrer de uma sola vez. É que há uma incoerência tão grande. A mesma incoerência é querer ter lábios puros, se alimentando de coisas que não são puras. Efésios, há uma declaração interessante em Efésios 4:29. Mira o que diz Efésios 4:29. Evitem toda conversação obscena. Por el contrário, que suas palavras contribuam a la necessária edificação e sejam de bendição para quienes escuchen. La purificação de los lábios passa por evitar conversação obscenas. Há uma frase que há alguns dias eu compartilhei e nosso irmão no Facebook me tratava de recordá-la, que dizia a seguinte: fácil é salir de uma igreja por los chismes, por las malas conversaciones. Difícil é salir del grupo quando a mala conversação está sendo contada. É dar a espalda quando diz, eu quero escutar. Difícil é este momento. É salir del grupo. É dar a espalda. Este é o grande reto, pero dice a Bíblia, evitem as malas conversações. A lo contrário, hermanos, que lo que salga de nossa boca sirva para a edificação, para a bendição de los demás. Ore a Deus para que Deus purifique tus lábios. Pastor, este é bíblico? Sim, Isaías. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito em meio a um pueblo de impuros lábios. E disse a Bíblia que o Senhor toca em seus lábios, que o Senhor purifica seus lábios. Hasta o momento que Isaías se sente preparado e diz, Senhor, heme aqui, envia-me a mim. Você tenha a valentia de Isaías e diga, Senhor, purifica mis lábios,
torna ele puro para glorificar a tu nombre. Mira lo que dice Proverbios capítulo 16 y versículo 21. Mejor, 18, perdón hermana, no es 16, es 18. Proverbios 18, 21. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Las palabras es un veneno, muitas de las veces, que nosotros mismos tragamos. Aqueles que sabem utilizar a língua, ou bueno ou malo, comerão os frutos de suas próprias palavras. Porque em la língua há poder de vida, pero também há poder de muerte. Que nós podamos utilizar a língua e a capacidade de falar que Deus nos ha dado para produzir vida, edificação e não muerte. Há uma estratégia, nós temos que utilizar de estratégia para todo. Mira, há uma pessoa que tu lo sabes, que não vale €1. Tu sabes, tu e toda Málaga conhece. Há montão de coisas malas para falar de esta pessoa. Tu lo sabes e todos nós sabemos. Como não falar de uma pessoa assim? Ela nos dá motivos todos os dias. Não há coisas buenas para falar. Se não há nada de bueno para falar, não hable nada. Nada. Passa. Sabe por quê? Assim não pecamos. Assim não pecamos. E não emprestamos ou não damos um préstamo de nossos lábios ou de nossa boca ao diabo. Clame ao Senhor, Senhor. Era a oração de Pablo. Eu quero que vosotros sejam puros. E eu digo um pouco mais, eu quero que vosotros sejam puros de mente e puros de lábios. Que mis lábios alabem ao Senhor Jesus e glorifiquem a seu santo nome. E por último, para terminar, pureza em los hechos. Pureza em los hechos. Quando o apóstolo Pablo escreve a primeira carta ao jovem obreiro Timoteo, em el capítulo 4 e el versículo 12, 1 Timoteo, capítulo 4 e el versículo 12, ele dá o seguinte consejo a este siervo del Senhor: que nadie te menosprecie por ser jovem. Al contrário, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y pureza. Essa é a declaração de Pablo a este jovem obreiro. Que ninguém te desprecie por ser homem, por ser mulher, por ser demasiado jovem, por ser maior, pero para isto, você deve ser exemplo. E exemplo em la conduta, em los hechos, em la maneira de ser. E el Pablo dá um conselho a este jovem, disse assim: trate las hermanas mais jovens de la igreja como se fuera tu hermana. Trate las hermanas maduras ou maiores de la igreja como se fuera tu madre. E ele vai dando conselhos de uma conduta sana, pura e reta delante de las personas. Porque nós não somos solamente o que pensamos, o que hablamos, pero somos também de hechos. Porque quizás algumas pessoas não hablam, porque são mais tímidos, são mais callados. Pero o problema quizás está em los hechos. Ou em outros que não atuam, não hablam, pero pensam. Todos pensamos. Você pode falar pouco, pero às vezes, quanto menos hablamos, parece que mais pensamos. Não é verdade? Porque a mente não para. Então, o Senhor requer de nós pureza de nossos hechos. A verdadeira pureza, hermanos, é revelada em nossa maneira de proceder. Nossa verdadeira pureza é revelada em la maneira de perceber, ou melhor, de proceder. Como tu eres quando tu estás em casa? Revela a verdadeira pureza. Como a mulher trata a seu marido, como o marido trata a sua mulher, como o padre trata os filhos e como os filhos tratam seus padres.
Como nós outros nos portamos em el trabalho? Quando não está o líder de jovens, não está Rosana, não está Jerry, não está Rebeca, não estou eu. Solamente há impíos acerca de ti. Qual é tu conduta? Como você paga as contas? Como você honra tu palavra? Tu palavra tem valor delante da sociedade? Quando você habla, a gente confia em ti? Há segurança? Há boa conduta? E o apóstolo Pablo, incluso eu falava com os obreiros, cobra de Timoteo para que ele tenha um maior testemunho de los de afuera. Muito de nossa madurez espiritual se revela de la maneira que nós hacemos nossos negócios. Esta pureza em los hechos, se for buena, se é pura e buena, irá glorificar o nome do Senhor. A gente mirará para ti e terá interesse em conhecer a tu Deus. A gente se quedará curiosa para conhecer tu igreja e dizer, porque este hermano, esta hermana é distinto. Atenção, não somos nós outros que hablamos de nossa própria pureza. São os demás que hablam acerca de nossa própria pureza. Não somos nós outros, porque eu posso falar, eu sou isso, eu sou aquele. Bueno, pode falar tantas coisas. Pero são as pessoas, incluso aquelas que não estão dentro da igreja e que nos conhecem, que podem falar. Isto revela um crente verdadeiro santo, santificado ao Senhor, que vive em santidade. Nós, os que venimos aqui, portamos uma Bíblia, cantamos, alabamos, hablamos línguas estranhas, isso é normal entre nós outros. É quando se apaga as luzes da igreja, se cierra a porta e tu vas para o dia a dia, para a luta de cada dia. São os hechos de cada dia que nós demonstramos esta pureza ou não. E de la mesma forma que esta pureza glorifica ao Senhor, atrai as pessoas à igreja, quando isto não acontece, aparta as pessoas da igreja. Eu conosco algumas pessoas, e as culto de cena, eu posso falar com mais liberdade. Eu conosco algumas pessoas que nunca veniram a esta igreja e nunca vendrão. Por quê? Porque tiveram um contato com um membro desta igreja que ha dado um péssimo testemunho. E ele disse, se for para ser crente como este, em esta igreja eu não piso. Então, de la mesma maneira que a pureza glorifica ao Senhor, a falta desta pureza em los hechos aparta as pessoas de Jesus e aparta as pessoas de la igreja. Então, a invitação em esta noite de Santa Cena é mire para ti mesmo, não para o outro. Porque é muito fácil escutar uma predicação como de verdade, eu estou me recordando aqui de gente que é assim, como o pastor está dizendo. Pero nunca eres tu. É verdade, pastor. Eu conheço umas pessoas aí que hablam hasta palavrota, pastor. Se eu conheço outro, pastor, não pagam as contas, e não se confia. Eu quero saber, a pergunta é tu. Como estão tus pensamentos, como estão tu habla e como estão tus hechos. O texto de la cena diz, examina-se cada uno a si mesmo. Não é um examina a vida do outro, é examina-se cada uno a si mesmo. Então, se o reto bíblico para nós outros é fazer um autoexame, é mirar para dentro de mim e dizer, Senhor, como estão meus pensamentos? O que está passando por esta cabeça aqui? Coisas buenas ou solo tonterias? Senhor, como estão me habla, minha língua? Será que existem palavrotas? Não, eu creio que não. Crente habla palavrota? Não. Quando nós outros hablamos, eu dije a Maria, não que hablamos por... Esse hermano é uma bendição. É o máximo que hablamos. Não passamos de aí. Então, eu quero invitar você a poner-se em pé este momento, a cerrar vossos olhos, a poner a mão sobre tu coração e a mirar para dentro de ti. O que está passando por essa cabeça? Quais são os pensamentos que me visitam por las noites, por las madrugadas, quando nadie está cerca? Quais são as palavras que estão visitando? Será que eu estou profetizando palavras de bendição sobre a vida de meus filhos, de meu esposo, de minha igreja, de minha família?
ou se Jesus estivesse sentado a meu lado em el salão de minha casa, e seguro que Ele está, o que diria o Senhor acerca de minhas palavras em el trabalho? Mire para dentro de ti e pergunte a si mesmo como estão mis hechos, como está minha reputação delante de la sociedade. Eu estou glorificando o nome do Senhor ou estou traindo vergonha ao nome do Senhor? Se em algumas destas áreas tu identifica algum falho, eu quero te animar a confessar ao Senhor, assim como isso Isaías. Não há nenhum descrédito em confessar, és valiente aquele que reconhece seus pecados e diz, Senhor, eu necessito de ti. Ore como Davi, depois de pecar, ele diz, Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração reto. Nós estamos falando de um homem que acabava de fazer o pior pecado de sua vida, com consequências para toda a sua família, pero diz, Senhor, cria em mim uma vez mais um coração puro e reto. Clame como Isaías, diga, Senhor, purifica meus lábios, porque eu quero que mis hechos reflejem a glória do Senhor. Eu quero que ser luz para este mundo, sal para esta terra. Purifica-me, santifica, limpa-me, ó Senhor. Diz a Bíblia que todo aquele que confessa seus pecados alcança misericórdia. E o misericordioso está aqui esta noite para limpiar toda impureza, para limpiar nossa mente, para limpiar nossa língua, para limpiar nossas vestiduras espirituais e transformá-las blancas como a neve, Senhor. Senhor, eu quero tocar em la copa e eu quero tocar em el cuerpo del Senhor, purificado, limpio, Senhor, por el poder de la sangre de Jesús, que me purifica de todo pecado, Senhor. Renueva-me, restaura-me, transforma. Como nós outros leemos que não devemos estar em la forma deste mundo, conformar a este mundo, mas pero tener la mente transformada, transforma nossa mente, transforma nossa habla, transforma-nos por completo para a glória de seu nome. Quantos dizem amém, meus irmãos?